Olá! O Netcat é um software usado para ler e escrever dados em conexões de rede utilizando o protocolo TCP/IP. Por padrão, na maioria dos sistemas Unix já vem instalado esse software, mas dependendo da distribuição, ele recebe um Netcat com a versão diferente. Vamos a alguns exemplos. Bem, no Backtrack, se eu utilizar o comando nc-h, a saída dele me vem com o parâmetro "-e", onde eu posso fazer execução de programas. Já no Fedora, onde a gente vai estar fazendo a simulação de um servidor para tentar fazer alguns ataques pelo Netcat, se eu utilizar o comando nc-h, perceba que a saída é diferente, indicando até que a versão do Netcat no Fedora é uma versão diferente, e nesta versão não vem o parâmetro "-e". Então não nos permite fazer execução de programas remotamente. Dito isso, vamos então instalar um Netcat no Fedora que nos permite fazer a execução de comandos remotamente. Com yum install, eu vou instalar o pacote nc6, onde ele já suporta o parâmetro "-e". Vamos esperar um pouco a instalação. Ok. Se eu utilizar agora o comando nc6 com o parâmetro "h" de help, a opção "-e" está habilitada para execução de programas. Muito bem. Agora vamos brincar com o Netcat. Vamos fazer alguns ataques com o Netcat. Primeira coisa que a gente vai estar fazendo é a execução de um programa remotamente. Vou fazer o seguinte: aqui no Fedora eu vou criar um arquivo e aqui no Backtrack eu vou visualizar esse arquivo. Vamos lá. No Fedora eu vou criar um arquivo chamado texto.txt. E nesse arquivo eu vou colocar a seguinte mensagem. Eu vou mandar dar um eco com a mensagem conectado lá no arquivo texto.txt que eu acabei de criar. Beleza, se eu der um cat aqui no arquivo, perceba que a mensagem que ele me dá é a mensagem conectado, hacker.com.br. Aqui no Backtrack então eu vou utilizar o comando agora nmap para me ver quais portas estão abertas lá no Fedora. Vou dar um enter aqui, vamos esperar a saída para verificar se o firewall está ou não ativo. Bom, a saída aqui não indicou nenhuma porta do servidor ativa. Com certeza está rolando um firewall aqui no Fedora. Vamos parar esse firewall para a gente brincar com o Netcat. Eu vou utilizar o comando systemctl stop no serviço iptables. Ok, se eu utilizar agora com o parâmetro status, perceba que o serviço iptables está inativo. Beleza, agora se eu rodar de novo o nmap, aparece agora que a porta 22 e a 111 estão abertas. Dito isso, vamos aqui no Fedora fazer o seguinte: vamos fazer com que o Netcat escute na porta 2000 em modo verbose, e quando alguém se conectar nessa porta 2000, ele vai executar o comando cat texto. O que vai acontecer? No Backtrack eu vou conectar pelo Netcat na porta 2000 e quando eu conectar ele vai executar esse comando aqui. Só que para que esse comando funcione no parâmetro "-e", eu tenho que utilizar aspas simples, indicando que esse comando todinho cat texto.txt é do parâmetro "-e", ok? Vou dar um enter aqui. Opa, eu esqueci de adicionar o 6, porque essa versão não suporta o parâmetro "-e", então ele já me deu um erro aqui de cara, pedindo que eu averiguasse que algum parâmetro está escrito errado. Coloquei um 6 ali, vou dar um enter, beleza, em modo verbose, então ele permite que eu veja tudo que está passando de conexões no Netcat. Eu vou aqui no Backtrack
e vou conectar naquela máquina, no servidor, na porta 2000. Beleza, perceba que a mensagem conectado hacker.com.br que eu criei lá no arquivo foi executado aqui para mim. Bem interessante, né? Mas seria mais interessante se fosse algo um pouco mais útil, como a saída do console do Fedora fosse executada aqui para mim. Como assim? Vou fazer o seguinte: em vez de dele executar um texto, um arquivo, eu vou fazer com que ele execute o bash. O bash é o console que a gente utiliza aqui. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo com que o Netcat escute na porta 2000. Qualquer pessoa pode conectar nessa porta 2000. Quem conectar nela, ele vai ganhar de brinde o programa bash, que é o console. Ele vai ganhar de fato o console que está no diretório bin. Eu vou dar um enter aqui, vou aqui no backtrack e vou rodar o comando novamente. Pronto, estou conectado. Ele não me deu nenhum prompt aqui de conexão, mas se eu vim aqui no Fedora, a mensagem aparece para mim porque eu coloquei esse parâmetro "-vv" de verbose. Então tudo que acontece no Netcat ele aparece aqui. E aí ele me fala aqui que a máquina 128.2000, que é no caso o nosso Fedora, está conectado ao backtrack, né, ao IP 129, e está executando o programa no diretório bin chamado bash, que é o nosso console. Ele não apareceu nada aqui, mas se eu der um ls, ele lista para mim os arquivos do Fedora. Se eu der aqui um hostname, ele executa o hostname lá no Fedora e a saída é devolvida para mim. Para confirmar esses dados, eu vou dar um if config eth0, e aí ó, perceba que o IP é o IP do Fedora lá. Bem interessante, né? Já é um pouco mais interessante do que mostrar apenas um arquivo. Mas isso tudo foi feito com o iptables desabilitado. Isso a gente não encontra no mundo real, né? No mundo real hoje em dia todo mundo já utiliza um firewall. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma conexão reversa com o Netcat. Vou fazer o seguinte: eu vou novamente ligar o firewall. Eu vou utilizar o parâmetro start para ele conectar o firewall. Vou dar um status aqui e agora o nosso firewall já está ativado. Se eu vim aqui no backtrack de novo, utilizar o comando nmap para a gente tentar listar as portas, ele já não vai mostrar mais nenhum resultado. Ok, vamos tentar utilizar novamente esse comando do Netcat executando um terminal, um bash. Vou dar um enter aqui e eu vou tentar conectar com o firewall do Fedora ativo. Vamos ver o que aparece. Ele aparece uma mensagem dizendo que não foi possível encontrar o roteador. Por quê? Porque o firewall não deixou a gente conectar nessa porta aqui. Nada pode entrar na rede do Fedora. Nada pode se conectar ao Fedora porque o iptables barrou tudo. O iptables falou, ó, nenhum pacote entra nessa rede. Os pacotes só saem daqui. Beleza, já que o iptables falou isso, que nada entra, tudo sai, vamos fazer com que o Fedora se conecte a gente. E aí o iptables não vai ter como barrar. Beleza? Vamos lá. Para isso eu vou criar um outro terminal aqui. Vou dar permissão de root para ele. Vou apagar aqui a tela. E eu vou fazer o seguinte. Nesse terminal, eu vou executar o Netcat, fazer com que ele escute a porta 2000 também em modo detalhado, em modo verbose. Beleza. Neste outro terminal, eu vou fazer com que o Netcat também escute uma porta, só que a porta 3000 em modo verbose também. O que eu fiz aqui? Eu fiz com que o meu backtrack ganhasse duas portas de escuta, a porta 2000 e a porta 3000. Eu vou abrir aqui um outro terminal e utilizar o nmap para a gente verificar isso.
7001, que é a nossa loopback, e perceba que eu abri a porta 2000 e a 3000 do meu backtrack. Agora aqui no Fedora, eu vou sair desse comando aqui que a gente estava executando anteriormente, e eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer o netcat do Fedora se conectar lá no meu backtrack, na porta 2000, que é o primeiro terminal aqui. Ele vai se conectar naquele primeiro terminal, e tudo que eu fizer naquele primeiro terminal ele vai executar dentro do bash do Fedora, e a saída do bash do Fedora ele vai jogar para o meu outro terminal que está na porta 3000. Vocês entenderam aí, né? Tudo que eu fizer aqui ele vai jogar no bash do Fedora, e a saída desse comando ele vai estar mostrando nessa tela aqui. Beleza? Eu vou executar aqui esse programa. Ok, ele já está rodando, e tudo que eu fizer aqui ele vai fazer aqui, e com isso eu vou estar burlando o Fire, eu vou estar fazendo uma conexão reversa. Então aqui eu vou digitar hostname e a resposta dele aparece no segundo console. Eu vou executar aqui um ifconfig eth0 e a resposta sai no segundo console. Lembrando que o nosso Fire está ativo. Eu burlei o Fire, eu fiz uma conexão reversa, eu fiz o servidor se conectar ao meu backtrack. Mais interessante do que foi dito que era interessante. Isso é bem interessante.